Severino Chiloia, nascido aos 28 de julho, tem 17 anos de idade, reside no Lubango, cursa formação de professores na especialidade de língua portuguesa, representa o ICRA Lubango. Nos tempos livres gosta de leitura, com preferência ao Anhenga Chito. E gosta também de passear, jogar e assistir a jogos de futebol. Aplaudamos, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, como já foi frisado, meu nome é Severino Chiloia e é com grande honra que neste momento estou a representar o Instituto de Ciências Religiosas de Angola, ICRA. E a minha abordagem será em torno do tema responsabilidade no uso das redes sociais. Vamos explorar juntos como podemos utilizar essas ferramentas de forma consciente e responsável. Eu gostaria de saber da plateia quantos são utilizadores de redes sociais. Levantem as mãos. Muito obrigado. Eu também sou um utilizador. No entanto, a introspecção que devemos fazer é a seguinte: será que as nossas ações online refletem responsabilidade, ética e segurança individual e coletiva? O que fazemos quando utilizamos as redes sociais? Será que nos conectamos ou nos isolamos? Informamos ou desinformamos? Nos entretemos ou será que utilizamos estas importantes ferramentas para discriminar? Enquanto utilizadores de redes sociais, devemos nos fazer estas questões para melhor nos beneficiarmos das suas vantagens e delas tirarmos o máximo proveito possível. As redes sociais são excelentes plataformas de interação virtual e digital e parte indispensável do cotidiano das comunidades. Entre tantos benefícios que elas carregam ou agregam, destacamos os seguintes: permitem a conexão entre pessoas de diferentes partes do mundo em tempo real, desfazendo assim barreiras geográficas. Facilitam o ensino e o aprendizado online. Permitem a promoção de empresas, produtos e serviços, dando assim mais visibilidade. São excelentes plataformas para o compartilhamento de arte, entre outros benefícios. Apesar dos benefícios, a utilização das redes sociais traz consigo vários desafios éticos que devem ser encarados de maneira proativa. O uso irresponsável das redes sociais pode ter algumas consequências. Dentre elas, destacamos 4. Desinformação. Segundo Karisman Sharma, a desinformação é uma notícia ou mensagem publicada e propagada pela mídia contendo informações falsas, independentemente dos meios e dos motivos que as embasam. E elas ocorrem em vários meios. A desinformação ocorre em vários meios. No entanto, as redes sociais constituem um terreno fértil para a mesma. Isto porque, dentro delas, qualquer pessoa pode registar-se ou comportar-se como um editor de notícias e, consequentemente, proliferar informações falsas. A desinformação diminui a confiança nas fontes de informação e pode levar as pessoas a rejeitarem informações verdadeiras. Pode também influenciar as pessoas a tomarem decisões baseando-se em dados incorretos, além de ter um efeito na saúde pública,
como por exemplo em contextos de pandemias e epidemias, ela pode originar resistência a vacinas, alarmes de falsas curas, o que pode alastrar a propagação, bem como retardar o processo de eliminação das mesmas. Em segundo, temos a solidão digital. Será que alguma vez já nos sentimos isolados, mesmo estando conectados? Quantas vezes já abdicamos das pessoas à nossa volta só para estar nas redes sociais? Se isso aconteceu, é devido à solidão digital. Mas para melhor compreensão, trouxemos um conceito de Sherry Tartle, ela que foi citada pelo Jornal da Comunidade Científica da Língua Portuguesa, segundo a qual a solidão digital é um estado em que as pessoas estão fisicamente presentes com os dispositivos, mas emocionalmente ausentes umas das outras. Isto leva a perceber que a exposição excessiva nas redes sociais substitui relações reais por laços efêmeros, condicionados ao virtual e ao digital. Terceiro, cyberbullying. De acordo com a cartilha digital da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil, o cyberbullying consiste em ameaçar, intimidar, discriminar ou excluir alguém por qualquer motivo dentro das redes sociais. Estas práticas incluem ataques, comentários abusivos ou mensagens ofensivas, ameaças, e podem desencadear para as vítimas problemas emocionais tal como ansiedade, depressão e até mesmo pensamentos suicidas. Por isso, recomenda-se o respeito e a empatia nas interações online. O quarto aspecto tem a ver com a violação de privacidade. Violação de privacidade é quando informações pessoais são usadas ou compartilhadas sem consentimento. As principais formas de violação de privacidade são uso não autorizado de imagem, publicação de fotos e vídeos sem consentimento, vazamento de dados, acesso a informações confidenciais por terceiros, roubo de conta ou identidade, a criação de perfis falsos, invasão de contas que muitas das vezes são utilizados para fins maliciosos como roubo e chantagem. Os golpistas muitas das vezes utilizam informações públicas para enganar pessoas e roubar dados sensíveis. Por isso, recomenda-se o ajustamento correto das configurações de privacidade, de forma a evitar que informações pessoais sejam vistas por mais pessoas do que deveriam. Vamos explorar um pouco sobre a liberdade de expressão nas redes sociais. A liberdade de expressão é um direito fundamental, consagrado na Constituição da República de Angola, no seu artigo 40. Além de Carmo, do Centro Universitário Santa Amélia, afirmou no artigo A Responsabilidade no âmbito das redes sociais o seguinte: se por um lado as redes sociais são excelentes plataformas para a livre circulação de ideias e opiniões, promovendo o debate público e o pluralismo de pensamentos, por outro lado, ela tem sido palco de abusos que violam direitos fundamentais de terceiros. Para melhor compreensão, trouxemos uma máxima de Herbert Spencer,
que afirma: a liberdade de um indivíduo termina onde começa a do outro. Assim, ressaltamos a importância de expressar opiniões enquanto se respeita os direitos dos outros nas interações online. Recomendações para uso responsável e consciente das redes sociais. Verificar a veracidade e a autenticidade das informações antes de compartilhá-las. Refletir sobre o conteúdo que deseja compartilhar e o possível impacto para os outros. Limitar a exposição de informações pessoais. Respeitar os outros, promovendo diálogos construtivos, bem como evitando discursos de ódio e desrespeito. Limitar o tempo de uso das redes sociais, de forma a proteger a saúde mental, bem como ganhar tempo de qualidade com as pessoas à nossa volta. Ter cidadania digital, que segundo a já citada Cartilha Digital da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a cidadania digital consiste em utilizar as redes sociais com responsabilidade, ética e segurança. Ter consciência de que tudo o que fazemos online pode ter repercussões fora da internet. E a recomendação final pertence a Suleiman Mustafa e foi retirada do seu livro A Próxima Onda. É necessário que a ética guie as nossas decisões tecnológicas para que possamos construir um futuro sustentável e inclusivo. Cada um de nós tem a capacidade de ser um defensor da dignidade e do direito. Construamos um ambiente digital onde a empatia e o respeito sejam a norma. Muito obrigado. Como primeira curiosidade, eu gostaria de saber por parte do Severino qual é a principal tese da tua temática ou do teu tema. A principal tese. Pode formular a questão de uma forma diferente, porque eu faço confusão se é a tese em qual me baseei ou é o principal argumento do meu discurso. Sim, a segunda opção. Sim. O principal argumento, ou a principal tese é a ética no uso das redes sociais. A responsabilidade, o uso consciente. O argumento é ou a responsabilidade ou a ética, o uso consciente das redes sociais. Por que temos que usar, né, de forma consciente as redes sociais? Para melhor nos beneficiarmos das vantagens que elas agregam e para evitar para evitar que este espaço se transforme num ambiente profano, se assim posso dizer. Sim, é isso. Não consegui perceber. Para evitar que as redes sociais sejam um espaço para a promoção de ódio, desrespeito, desigualdade, entre outras práticas. Ok. Em algum momento da sua apresentação, o Severino fala dos vários desafios éticos no uso das redes sociais. Falou aqui da desinformação, falou da solidão, falou da solidão digital, falou também do cyberbullying. A questão da desinformação vamos falar desinformação e solidão não tinham impacto antes das redes sociais? Tinham impacto, mas as redes sociais, ou seja, as redes sociais são espaços onde elas se propagam com mais facilidade. A solidão digital, como eu disse, ou seja, sobre a solidão digital tenho a dizer o seguinte:
elas, ou seja, antes das redes sociais, o relacionamento com a família, ou seja, com as pessoas à nossa volta, era diferente. Mas com muito avanço tecnológico e o acesso às redes sociais, muita gente tende a ter isso como um vício e abdicar de coisas importantes, como o relacionamento com a família é um exemplo que eu dei. Antes das redes sociais as pessoas não tinham vício. Tinha um vício, Esses vícios não separavam. tinha outros vícios, mas podiam até separar, mas as redes sociais, no mundo atual, de acordo com a minha análise, no mundo atual, as redes sociais são excelentes espaços para segregar as pessoas. Ok. Estou aqui com poucas questões, muito por conta mesmo do tema, mas quando estava a dar as recomendações, acho que a primeira foi verificar A a veracidade veracidade. é a autenticidade. Sim, sim. Como podemos Saber se essa fonte é fidedigna ou não. Várias vezes o Chega Ora Aguenta já publicou também notícias que depois vieram a ser desconfirmadas. Sim, porque publicou informações que vieram a ser desconfirmadas, porque se calhar não incorreu a fontes credíveis. Mas ele é a fonte credível. É fonte credível, mas também tem as suas fontes de informação. Se calhar não incorreu as fontes ideais. Então essa é uma das formas que nós temos para verificar a veracidade. Tem uma outra para verificar a veracidade de uma informação? Acho que a que tem, ou seja, a que vou dizer tem relação mesmo com esta. Se eu não tiver certeza de que a informação é credível, não posso publicar. Não, isso é a consequência a seguir após a verificação. Quero saber, além de verificar a fonte credível, qual é a outra forma que nós temos para verificar a veracidade de uma informação? Se não existir acesso a essa fonte credível, como é que nós podemos verificar essa informação, se é verídica ou não? Se não existirem acesso a essas fontes credíveis, melhor não publicar. Vê, tu colocas a verificação da fonte credível, Sim. no que nós temos para verificar a veracidade da informação. E eu dei exemplo, dei exemplo do Chega Ora Aguenta. Sim. Ele é a informação credível que nós temos. Então, como é que nós vamos saber que aquela informação que o Chega Ora Aguenta está a publicar é verídica? Para o público é difícil saber porque não tem acesso às fontes. Se calhar não tem acesso às fontes que o Che Agora Aguenta tem. Por isso, o público não tem como saber. E se não tem como saber, ele toma aquilo como verdade. E se não for verdade, o Che Agora Aguenta incorreu a desinformação. Então quer dizer que, mais do que verificar se a fonte é verídica ou não, a opção que o público tem é só de escolher se publica ou não, porque pelo que está a dizer, nós não conseguimos fazer essa verificação. Mas uma outra forma pode ser o estudo, alternar as fontes. Não, essa aqui, a questão de estudo está na tua segunda recomendação, refletir sobre as... Estamos ainda na primeira. Não. Se tiver, vai servir para objeto de estudo numa outra ocasião. Quando citou Spencer, disse assim: para melhor compreensão, trouxemos uma máxima de. Aí já gostei, né? Ao invés de trouxe uma máxima de. Quer dizer, o erro que anteriormente havia cometido
depois conseguiu corrigir lá mais para o fim. Epá, mas eu vejo, eu noto muito potencial para um tema muito básico como o que trouxe, ok? É muito potencial para um tema comum, um tema em que a pessoa lê num dia e pode só, num artigo, esclarecer. Quer dizer, então é um tema muito básico para um concurso de argumentação, em que tínhamos que ter muito mais teses, muito mais dados e ser uma coisa... Quer dizer, uso das redes sociais, pá, prontos, né? Mas, atenção, fica aqui o elogio. É muito potencial que você tem para trazer um tema tão básico como o que trouxe. Salvo se devias trazer outras perspectivas. Não estou a dizer que o tema em si não é necessário, não. Mas se ligasses a outras perspectivas, neurociência, psicologia, sei lá, enfim, fazer aqui uma delimitação ao nível que se exige, que é para, do ponto de vista da lógica, haver muita avaliação. Então, aqui o tema já começa a ser, a escolha do tema se calhar poderá pesar para si, não sei, mas é a minha opinião, eu notei muito potencial. Provocação, a provocação que trouxe, quantos são usuários das redes sociais? Penso que já alguém falou sobre as redes sociais, se não for nesses termos, mas algo semelhante nesta edição. Eu não sei se tivemos uma única edição em que ninguém falou sobre o uso das redes sociais. Estamos na terceira, provavelmente já tivemos na primeira, na segunda, agora nesta terceira também já alguém falou sobre as redes sociais. E a provocação também, prontos. Quantos são usuários das redes sociais? Essa provocação, qual era a finalidade? Despertar a atenção? Não despertou. Essa é a primeira questão, porque não é uma questão que... Não é retórica ela. Não é retórica. E para chamar a atenção, a pergunta deve ser retórica, onde mais importante do que responder deve ser comentar. As perguntas retóricas você não exige resposta, porque quem as tem é você. Do público nós esperamos determinados comentários que depois podem servir para engrandecer a nossa abordagem e vermos de onde é que vamos começar. Então, quantos são usuários das redes sociais? Provavelmente não. Agora, outra questão, outra recomendação é que a nossa provocação deve estar ligada à nossa tese. Qual era a tua tese? Uso responsável das redes sociais. Então, se a tua tese é o uso, dentro uso das redes sociais, mas você quer o uso consciente ou responsável, essa é a tese que você defende, a tua pergunta seria: quem nunca partilhou um meme de alguém? Quem nunca ofendeu? Quem nunca... Porque nessa provocação está aí a tua tese. Quem nunca? Ok? Então é uma provocação que traz, lá no fundo, traz a tese que você defende. Essa provocação, para além de ser muito direta, é o que eu já disse, tem os perigos que tem, ela não desperta interesse. Quantos são usuários das redes sociais? E mais, é o perigo. E se alguém dissesse: eu não sou usuário das redes sociais? Logo a tua tese cai em quê? Cai em falácia, né? Porque a tua tese é que o uso seja consciente. Então, eu que não uso as redes sociais, como é que é? O perigo está aí. Graças a Deus é que todos são usuários. E se não fossem usuários? Então, eis o perigo das perguntas muito diretas, ok? A comunicação não verbal, ó Severino, deve ser com alguma intencionalidade. Tal como na comunicação verbal. A comunicação verbal ela é sempre feita com alguma intenção. A não verbal também deve ser feita com alguma intenção. Okay? Porque se com a boca dissemos uma coisa e com o corpo dissemos outra, vamos ser incoerentes. A par disso, de ser ou não coerentes, é que depois a coisa não fica bonita. A gente não consegue marcar. Eu senti que a forma como ia circulando, parece que em função das outras edições, dos elogios que fizemos em alguns oradores, você também fez, mas só por fazer. Ias, depois vinhas. Em nenhum momento você parava, porque é aqui onde você quer transmitir algo. Porque não basta ir e vir, não, você vem, para.
Quando você perceber que agora lá, aquele lado há alguma distração, ou também precisam olhar para ti, porque também tem lá câmera, vai, para um minuto. Agora você foi, enfim, aqui deve haver intencionalidade, não é só fazer por fazer. Outra questão, os gestos com as mãos. Em algum momento você, quando falava sobre as consequências, existem quatro consequências do uso das redes sociais. Que mal tem? Você dizer, existem 4. Vai dizer, não, estava com o microfone. Existem 4, ok? Porque eu não estou assim com o microfone. Uma no microfone e outra mão para enfatizar. Mas, por ser corriqueiro, o tema, quando é corriqueiro, ele exige mais interação e menos exposição, ok? Porque o tema é do domínio do público. Por ser corriqueiro conhecido, muito conhecido, então exige mais interação. Você podia trazer muito mais dinâmicas do que a que trouxe, porque você só trouxe uma. E em nenhum momento você voltou a interagir com o público. Então exigiria muito mais interação do que a exposição. Não se pode utilizar, quando vamos falar em público, não se pode utilizar um guião, ou o nosso guião não deve estar no telemóvel nem no iPad. Escrever mesmo, no formato tradicional, um guião em papel, não se recomenda, não é sobre estar errado. Evite mexer o corpo enquanto responde às perguntas, porque isso é sinal de insegurança. Você só não está a dizer com a boca de que não me pergunte mais. O problema de usar a expressão comunidade é que, assim, no uso, ninguém costuma dizer que Angola é uma comunidade, por exemplo. As pessoas preferem usar uma outra palavra no lugar disso, estás a entender? Então, quando você diz que é importante para comunidades, aquilo a que normalmente nos referimos como sendo comunidades, na verdade não são os contextos que mais fazem uso de redes sociais. Nós queremos falar de comunidade quando nos referimos a grupos menores. Agora, para um grupo tão grande como Angola, como vários países do mundo, a gente fala mais em sociedades. Estás a entender? Sim. Porque a palavra comunidade, que quer dizer que tem coisas em comum, sim, nós como angolanos podíamos aceitar, temos coisas em comum. Só que é sobre pragmática, é sobre como é que se usa normalmente essa expressão. E para que você comunique bem, precisa tomar em conta isso. Não basta só o significado genérico. Você tem de considerar que as pessoas já usam essa palavra de um determinado modo, tem uma certa prática sobre aquela palavra. E é isso que eu chamo aqui a atenção, porque no lugar de comunidade, se colocasse sociedade, seria mais direto para aquilo a que estamos habituados. Não sei se consegue ver aí a diferença, né? É só uma questão de pragmática. Pragmaticamente, ou seja, na prática, nós usamos o termo comunidade mais para se referir a pequenos grupos e nunca falamos que Angola é uma comunidade, numa comunicação assim normal, usamos mais sociedade. Quem é essa de Sharma? É indiana. O que ela estuda, normalmente, o que ela estuda eu já me esqueci. Sim, mas ela se destaca. Ela escreveu algumas obras. Como? Entre elas, a obra onde eu me baseei, chama-se, eu não sei pronunciar devidamente em inglês, mas... Sim, pode falar. Combating Information. Sim. Sim, por que eu acho que isso é importante? É aquilo que eu já disse. Os oradores têm uma atuação mais premeditada do que a do avaliador. Você, com tantos recursos em português, não pode ir buscar um nome que tem dificuldade de pronunciar. Veja só, tens dificuldade de dizer em que obra você tirou. Eu posso pensar que você está a inventar um nome só, que de fato não leu uma tal autora, estás a entender? E imagina, em indiana, a obra tem inglês, você cria muita dificuldade. Sim, não lembras o que ela estuda. Veja só, até não é se isso é verdade ou não. É que se você próprio orador, de forma premeditada, cria condições para apresentar uma dificuldade dessa, estás a entender? Sim. Você atrapalha a sua própria apresentação. Sobre redes sociais, esses assuntos, tem literatura suficiente em português.
E outra recomendação também para os outros oradores e quem não seja, quando fizerem menção a um autor, prefiram, a não ser que seja muito conhecido. Por exemplo, uma pessoa que fala, ela quando fala de Immanuel Kant, que o ser humano não pode ser visto como um meio, mas como um fim. Bom, o domínio básico de Kant, as pessoas conseguem já ter essa informação. Eu posso não lhe exigir muito, né? Seria desonesto, porque eu já domino o que Kant escreveu agora. Uma autora, principalmente nos casos em que seja uma autora pouco conhecida, com não sabe se ela se destaca em que área, é para a gente entender a relevância dessa autora para aquilo que você apresenta. E uma recomendação primeira que eu dei para os oradores: pensem no texto argumentativo. É claro que o concurso é de oratória, vocês são chamados de oradores, mas esse concurso, se é de oratória, não é das oratórias mais recentes, é da oratória lá da Grécia, onde retórica e oratória, digamos assim, os componentes estavam todos juntos. Estás a entender? E eu estou sempre a chamar a atenção. O papel do avaliador lógico pesa mais por quê? Porque nós queremos ver argúcia nesse crânio. Estás a entender? E nessa tentativa de tentares demonstrar argúcia no crânio, coisas como essas colocações atrapalham muito. E imagina que nós devemos fazer referência para possibilitar que outra pessoa consulte. Com a referência que deu, não é possível alguém aqui fazer uma consulta. Então, se fosse mesmo a nível de redação, só pensar assim, falha a tua tentativa de fundamentar a ideia que traz. Está bem? Sim. Agora, uma questão que eu também levanto dentro desse parênteses é quando fala de violação de privacidade. O que você precisa entender, se uma pessoa ela própria postou, a outra que está a postar não está a invadir privacidade. Você tornou aquilo público. Ou seja, quando você não trava, invasão de privacidade é quando você criou limitações para acesso e alguém se esforçou para invadir. Não é quando você disponibilizou, porque se for assim, quando partilha uma notícia certa, correta, com informação certa, nós não pedimos autorização, por que isso não é invasão de privacidade? Em última instância, o que conta é se aquilo é público ou não. No momento em que você posta, ficou público, perdeu o controle. Não tem nada a ver com invasão de privacidade. Se você postar uma foto nu, eu tenho o direito de postar e não estou a invadir privacidade. Está a entender essa lógica? Então, por quê? Porque a abordagem que estava a fazer, estava a parecer que nós não podemos pegar o que outro posta. Não é isso. E outra coisa, uma pessoa pode postar algo errado. Eu tenho o direito de postar desde que eu referencie, de acordo com o fulano. Ou a fonte é o fulano. Quando eu digo isso, eu estou a dizer o quê? Que eu não sou responsável pela informação. Eu estou a partilhar para que as pessoas saibam que existe alguém no mundo que pensou assim, eu que escreveu isso. Estás a entender? Por isso é importante sempre referenciar a fonte. Quando eu referencio a fonte, eu tiro o peso sobre mim, da responsabilidade. Então não pense que uma pessoa que pega a postagem do outro assim já invasão de privacidade ou desrespeito à coisa privada. O teu tema é a responsabilidade no uso das redes sociais e a tua tese é uso consciente das redes sociais. Uma coisa que tem de saber muito sobre o que é tese, né? O que é ideia central quando estamos a falar de uma abordagem argumentativa. A ideia central não pode ser qualquer ideia e não pode estar desligada do que você trouxe no início. Responsabilidade no uso das redes sociais. Sabe o que podia ser tese? E é por isso que o avaliador lógico quase que não conseguiu te perguntar, não conseguiu te colocar questões, porque a nível lógico foste ofensivo, vamos assim dizer. O que acontece? Quando eu falo responsabilidade no uso das redes sociais, a minha tese tem de ser sobre isso. O que eu defendo? Eu concordo que a rede social o uso deve ser responsável. Eu discordo que o uso deve ser responsável. Quando você fala sobre o uso consciente, está relacionado, mas esse não tem nada a ver com o teu tema, porque a ideia da tese, assim, a estruturação da tese é como quando a gente trabalha em tema e problema. Tem de ter similitude, né? Tem de ter semelhança nas expressões usadas, porque se eu arranjo sinônimos, isso pode levar a novas formas de compreensão. Agora vou te mostrar como é que isso pode levar. Veja só, você fala de uso consciente como sendo tese.
Existe uma pessoa que use rede social que não esteja consciente desse uso? Quantas pessoas usam que não seja uso consciente? Sabe, o que é consciência? Quando é que eu estou a usar algo conscientemente? Quando faço com responsabilidade. É por isso que eu te disse que se você trocar os termos, gera o que chamamos de ambiguidade e aí gera uma nova situação a partir da qual eu posso ter uma nova tese, sabe? Essa ideia que tens de que é quando usamos com responsabilidade, essa é uma ideia moral. Essa não é uma ideia do significado da palavra. Vamos assim dizer, consciente é o quê? É aquilo de que tenho consciência. Uma pessoa pode, a não ser que você pense como Sócrates, que dizia que eu não acredito que uma pessoa que sabe o bem seja capaz de fazer o mal. Pode ser que você pense assim, mas isso não é verdade. Eu posso conscientemente fazer o mal. Aliás, se não fosse assim, não teria sentido penalizar as pessoas que cometem crime, porque só teriam cometido de forma inconsciente. Estás a ver o perigo que você Sim, colocou? mas Gerou. quando falei de consciente, era no sentido de tentar trazer o aspecto ético, por exemplo, de forma ética. E é mesmo essa questão, é preciso escolher as palavras certas na construção contínua. Se você de vez em quando fala isso, outra vez fala, é aquilo que nós temos aqui, fica ambíguo. Porque a questão é, quem não faz uso consciente? Aqui nesta sala todo mundo disse que usa. Se nós pegarmos o que é uso consciente, todo mundo faz uso consciente. Não estamos ainda a dizer se faz bem ou mal. É que o que você precisa entender é consciente ainda não tem a ver com bem ou mal. É com consciência. Eu sei que estou a fazer isso. Estás a entender? Porque quando você traz um outro sentido, você traz ambiguidade e traz possibilidade para interpretar de outro jeito, estraga a tua proposta inicial. Estás a entender? Sim, Então, entendi. é como eu tenho dito. Se você quiser comunicar bem, você precisa ser específico. E ser específico é, eu tenho de pegar cada vez mais palavras ou termos que comuniquem diretamente aquilo que eu quero. Aquilo que dá chance para outro interpretar de outro jeito, coloca em risco a minha capacidade de continuar a sustentar a própria ideia. Imagina que eu não estivesse aqui para você se justificar, só tivesse pegado um texto feito por você. Eu não posso tratar consciente como coisa que é do bem. Não, as coisas do mal também são feitas conscientemente. Estás a ver aí a lógica? Sim. Eu só ia te colocar no prejuízo, você não estaria para se justificar. Então, seria bom que tomasse esse cuidado, porque é como disseram noutra sessão, mas estás a falar para a comunidade acadêmica e não existe base acadêmica para dizer que o uso consciente é o uso para o bem. Academicamente não é sustentável, pode ser moralmente, não é? Na forma como a gente faz o uso. Você fala bem português, não tenho dúvida a esse respeito, mas quem observa a apresentação conforme a fez, você faz paragens que, tá bom, podiam ser menos recorrentes. Você faz paragens que depois fica um certo silêncio e a gente não consegue sentir uma espécie de cobertura. Se fosse para recuperar o fôlego, seria recomendável que você arrastasse mais certas palavras para não fazer sempre paragem. Estás a entender? Sim. A nível de... bom, você sabe usar os conectores, só que você faz paragens. Nós tínhamos um orador nessa edição que não sabia usar conectores, mas conseguia falar numa espécie de sequência, mas não tinha conectores para fazer a estrutura do texto avançar. Então, essas paragens que você faz, depois fica um pequeno silêncio de alguns segundos, não podem se repetir assim muitas vezes. Está a entender? Porque eu pego na apresentação que faz e eu suponho, se isso fosse texto, será que em alguns casos estaria a deixar 2 linhas, em outros 3 linhas? Estás a entender? Fica uma coisa assim que não vimos necessidade de ter essas paragens. Desvirtua a sua própria apresentação. Tá? Tira a qualidade, se posso assim dizer. Agora, como eu fiz pergunta, como perguntei da outra vez a outro orador, a questão aqui fala de solidão digital. Quando não falamos de solidão digital, que outra solidão existe? Eu entendo que quando a gente especifica um termo, é para diferenciá-lo de outros, não é? E termos não diferenciam só termos, diferenciam coisas. A questão é, como conceito, solidão, sim, eu quero saber, existe outro tipo de solidão? Que nome recebe essa solidão? Estás a entender?
Quando não Não, falamos de solidão digital, que outro tipo de solidão, que outra solidão seria, se posso você dizer? A solidão não recebe um outro nome, ou seja, quando não é solidão digital, não tem um outro nome, mas eu usei o termo digital para especificar que ela acontece no meio digital. Ah. Só que o problema quando especifica é aquela ideia, parece que isso é um tipo de solidão. Não sei se estou a entender mal, mas veja só, se eu estou a especificar, se eu disser assim, homens mulherengos, quem me ouvir vai ter direito de pensar que nem todos os homens sejam mulherengos. Quer dizer que dessa perspectiva há homens que não pertencem a esse grupo. Então, se eu especifico solidão digital, mas afinal não existe outro tipo, então fala só em solidão. Você evita que as pessoas interpretem, não é? Que da possibilidade de outras formas de solidão, que na verdade estás a dizer que não existem. Então, fala só de solidão. E depois engrossa com os argumentos relacionados ao digital, mas não, colocando assim, solidão digital. E depois até se você se esforçou para apresentar uma espécie de definição desse conceito, o natural era eu pensar que houvesse tipos de solidão. Estás a entender? É isso, do que deveriam. Na verdade, aqui a questão é só nessa sequência do que deveriam. É, o conselho que eu lhe dou para um discurso mais do português verdadeiro era, em vez de ficar só do que deveriam, do que você tem de recuperar que é o nome, não é? Sim. Assim, tem de ser do que acho que deveriam. Quando você diz acho que, estás a recuperar pessoas que você deixou lá atrás. Viu a lógica? Sim, bem. Então, quando só fica assim do que deveriam, é aquilo, a gente se entende, né? Mas tem regra. Eu preciso reaver aquilo que enunciei inicialmente. Depois, bom, sobre a forma como estava já a terminar, falou de recomendações para o uso responsável das redes sociais. Eu pensei que depois dessas recomendações para o uso responsável das redes sociais, haveria uma outra recomendação genérica. Por quê? Porque quando você especifica recomendações para o uso responsável de redes sociais, vamos supor, você está a falar para as pessoas que estão a ouvir desde o início. Você anunciou que o teu tema é esse. Se você só colocasse recomendações, as pessoas iam pensar num outro tipo de recomendação? Não. Sim, eu entendi. Quando colocou assim de forma específica, eu pensei que haveria recomendações sobre isso e depois recomendações genéricas. Isso é como se tivesse a concluir, né? Você só coloca a conclusão ou conclusões. Então fala só recomendações ou só recomendação. Estás a entender? Porque se você especificar a ideia de quem está habituado a lidar com construção lógica, fica como se houvesse esse tipo de recomendação, porque um trabalho, como é que costumam terminar os trabalhos? É só recomendações.